Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciando a nossa preparação desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim, amorosamente, convido a todos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o livro Páginas Esparsas, foi escrito por João Nunes Maia e pelo Espírito Miramês. E hoje nós vamos falar sobre escândalo. Jesus nos disse que era necessário o escândalo, mas prosseguiu afirmando que ai daquele que provocasse o mesmo. Compreende-se, pois, que os processos de despertamento espiritual são indispensáveis em todas as linhas evolutivas. O livro dos Espíritos nos fala que todas as paixões têm suas raízes na profundidade da matéria, e nós, reforçando essa ideia, podemos dizer que as leis espirituais deixam nascer todas as contradições pela ignorância humana. Todos os valores se encontram em estado de inércia, na intimidade da alma, que pela vontade usa essa força divina, do modo que pode entender. Verdadeiramente o mal não existe. Existe somente o bem. O próprio ódio, na contradição, pela ignorância, é amor. Se podes ou queres saber, o perdão pode tornar-se vingança, ou vice-versa. O desprendimento é a renúncia com o amor. A fraternidade tornar-se-á inimizade, dependendo de quem interpreta a lei do bem. No entanto, com Jesus, aprendemos a aproveitar todas as forças divinas que se encontram em nós. Vejamos o valor do Mestre em todas as direções, onde a educação possa chegar. O Evangelho é o ponto alto da harmonia, capaz de alegrar a alma e despertar nela a tranquilidade imperturbável. Pode existir o inferno eterno na intimidade do ser, porém, o espírito desviado da lei de amor não fica assim eternamente. Existem e sempre vão existir escolas. Entretanto, a alma não fica nelas para sempre, e nem no mesmo curso que já fez. Compreende-se, pois, que crescemos constantemente, e quem já aprendeu algo que os outros ainda não alcançaram, deve, por obrigação, ajudar os que se encontram na retaguarda. As almas que já se escandalizaram e aprenderam nessas lições o amor, não devem reincidir. E a doutrina espírita vem fortalecendo a ideia da educação e da instrução, que leva o rebanho a conhecer a verdade e a se tornar livre do próprio escândalo. Agradeçamos a Deus e a Jesus pela misericórdia e por tudo o que tem nos ofertado pelos caminhos do progresso. Que essa luz possa nos clarear pela força do amor. Então,
essa mensagem, né, foi escrita na Sociedade Espírita Maria de Nunes, em Belo Horizonte, no ano de 1987. Ela foi baseada, né, essa preleção, né, foi baseada realmente nos ensinamentos de Jesus, dizendo que nós muitas vezes praticamos os erros por ignorância, mas que a gente tem por obrigação o estudo, o conhecimento, porque a partir do momento que a gente conhece, que a gente estuda, que a gente entende, né, que nós não devemos praticar o mal, que nós não devemos cometer coisas difíceis e ruins que se tornam escândalo, né, como sendo erros graves. Então, a gente precisa realmente procurar não reincidir nos nossos erros, ou seja, nós precisamos procurar vivenciar os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho, para que a gente possa melhorar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque errar por ignorância é uma coisa, e errar sabendo que está errando, aí já é teimosia, não é verdade? Então a gente precisa realmente nos conscientizar da importância da gente procurar nos melhorar como espírito que somos. Lembrando que todos nós temos a sementinha do amor, do perdão dentro de nós, porque somos filhos da divindade. Então, não tem como dizer que a gente nunca foi amado, nunca foi orientados, nunca tivemos o aconchego do nosso Mestre Jesus, né, através de tantas e tantas situações que quantas vezes nós necessitamos, né, de Deus e de Jesus no nosso dia a dia. E com certeza sempre somos acolhidos, ajudados, e é para isso que nós estamos aqui, para ajudar uns aos outros. Muitas vezes Deus coloca, né, pessoas no nosso caminho para nos ajudar. E é através dessas pessoas que Ele se aproxima de nós. Porque muitas vezes nós nos afastamos dEle. Nós nos afastamos de Jesus. E aí é onde Ele se serve de trabalhadores do bem para nos ajudar, para nos auxiliar. E também sempre nos indica, né, a prece, a leitura do Evangelho, o conhecimento através dos estudos, dos livros de Kardec. Então, fica aí para a gente pensar, para a gente refletir o quanto nós estamos dedicando, né, para esse conhecimento, para essa evolução espiritual que todos nós precisamos fazer. Porque é para isso que nós estamos aqui neste planeta. Nós viemos para estudar, para aprender, para aprimorar os nossos conhecimentos e colocar em prática, né? Porque também não adianta ter só o conhecimento, o conteúdo e não pôr em prática. A gente precisa aprender a lidar com as coisas, com as situações no dia a dia e com as pessoas, principalmente aquelas que muitas vezes nós temos maiores dificuldades. Então, fica aí para a gente refletir, para que a gente possa aprender mesmo, né, a praticar o amor, o perdão, a paciência, a tolerância, né, a benevolência para com todos e para conosco mesmo, né? Então, façamos isso e nós seremos muito mais felizes. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz neste dia. Gratidão.